Olá pessoal, Podcast Mental no ar e hoje temos um convidado especial. Ele que estuda audiovisual, é do setor de comunicação aqui da Clínica Vida Mental, começou como estagiário e hoje já está efetivado. E eu vou falar para você que é filho de uma das nossas parceiras aqui da clínica, a doutora Yara Gomes. Senhoras e senhores, com vocês, Kaique Alves. E aí, cara, tudo bem? Como você tá? Com sono, a faculdade tá quebrando um pouquinho, mas estamos correndo com tudo, mas tá tranquilo. Mas faz parte, né? Eu acho que sempre tem que ter essa correria. Último semestre, né? Então... E como que tá o coração? Tá acelerado por ser o último semestre e tal, mas ao mesmo tempo não, porque que entregar eu vou... TCC? A gente tem um trabalho por semestre, né? Ah, entendi. Então, TCC não, mas tem um trabalho por semestre, desse semestre tá complicadinho, viu? Bem complicadinho, curta, e, sei lá, dezembro mais ou menos tá no ar aí. Dezembro, fim da metade de dezembro pra frente. Esperamos que esteja no ar. Legal. Essa é a ideia. Cara, conta um pouco pra gente, quem que é o Kaique? Você falar assim, tipo, de você sem ser você. Fala um pouco pra gente. Falar na terceira pessoa é complicado. Falar do Kaique é mais difícil do que falar de mim. É bem complicado. Bom, eu, né, unificando terceira pessoa e a pessoa, sou um moleque da ZL, cresci na ZL, então não tenho muito apego com muita coisa assim. Nossa, eu vou usar o termo, mas entendam, não é preconceito, é só um termo. Eu sou o Faria Limer da vida. Não, sou mais de boas, assim, o que tiver ao meu alcance, por exemplo, de vida, de estilo de vida mesmo, tô de boas, sou bem desapegado quanto a isso. Claro, tenho os meus sonhos, tenho as minhas metas, tô cada dia mais me organizando pra tudo isso. Sou músico, cabelo não engana, gosto de rock, toco guitarra, tenho banda. Está com uma meta de pelo menos até janeiro ter a primeira demo gravada para ir estruturar a banda de novo e seguir com ela pra frente. Óbvio, um projeto mais como um hobby, mais como uma terapia, mas não largar assim também, como se não fosse... Um projeto é uma coisa que eu levo comigo em paralelo à comunicação, ao audiovisual, que andam juntas as coisas, né? Pra quem eu encontrei por aqui na clínica, quem me conhece da faculdade, inclusive, e já conversou comigo, eu falo muito isso. Eu comecei na música junto com o audiovisual, com o clipe na época da MTV. Eu não peguei o auge, mas peguei ali o finalzinho da MTV quando passavam muitos clipes, 2004. 2004, gente, ali de 2004. Um pouquinho... 2004 eu tava na 7ª, 8ª série, sei lá. Ó, daqui um mês e... Que menos de um mês, 20 aninhos. Nossa. Um pouquinho só. Não, mas eu peguei ali do meio pra frente da MTV até o fim dela, né? Não acabou de fato, não deixou de existir, mas já não é mais a MTV que era. Então eu comecei ali com clipes de Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, a época que os clipes começaram a ficar mais produzidos, Linkin Park, que é uma das bandas da minha vida, inclusive vou no show dia 16, a gente vai por lá e quiser me encontrar. Comecei junto, né? Música, clipe, eu fiquei louco querendo saber o que eles estavam fazendo ali, o que era o que eu tava assistindo e o que era o que eu tava ouvindo, né? Até eu entender que são duas coisas diferentes, demorou um tempinho, mas fui entendendo, fui aprendendo a atrelar, né? As edições que eu faço pra mim, tanto pra faculdade quanto minhas mesmo pra estudo, são sempre atreladas à música, são coisas mais rítmicas, assim. Tento trazer isso pra cá, mas tenho que equilibrar, né? O ritmo, tem pessoa que fala mais devagar e tem que ser uma música mais lentinha, e tem pessoa como o Dr. Eude, nosso diretor técnico da clínica, que fala muito rápido e muita coisa e tem que ser uma música mais acelerada. Você considera a música como uma terapia? Sim. Cara, às vezes eu me perco, assim, me pego um pouco perdido em casa ou aqui no horário de almoço, vendo as coisas dos ensaios da banda, ouvindo alguma coisa, assistindo o clipe principalmente, eu me perco, assim. Que é onde eu extravaso. Mas principalmente tá com a guitarra, o fonezinho, a distorção aqui no talo ou no estúdio é onde eu me solto. Eu tenho um pouco de vergonha ainda, admito. Mas os vídeos de ensaio da banda, eu não tô ali, sabe? Eu tô tocando, mas eu não tô ali. Minha cabeça tem outro lugar, minha alma tem outro lugar, é meu corpo que tá ali, eu tô flutuando. Eu desligo. Você lembra a sua primeira experiência com música, assim, quando você era pequeno?
Como que foi? Algo do tipo, você falou da MTV, Sim. mas antes da MTV você tem lembranças assim ou a MTV realmente foi uma das suas primeiras lembranças? Cara, eu não sei se é de fato a primeira, mas as primeiras lembranças que eu tenho construídas, assim, são vagas, aí a doutora Elise pode explicar melhor, tem vídeo dela falando sobre isso no canal. Eu tenho uma breve memória da creche, né? Eu passei ali todo o jardim de infância, a creche, onde a minha avó trabalhou até tempos recentes, né? Então eu tenho essa construção daquelas musiquinhas de creche, sabe? Uhum. Foi esse meu primeiro contato, assim, bom, que eu tenho na cabeça, mas vívido, de fato, que estralou a minha mente, assim, que fez a minha vida dar uma guinadinha pra música, foi o clipe de November Rain, do Guns N' Roses, na MTV. Foi ali que essa é a primeira memória que eu tenho, de fato, vívida, construída. O resto são flashes, assim, que eu não sei se são memórias concretas, se são alguns sonhos, alguma coisa que foi rápido e passou, mas são flashes, sabe? A sua mãe é a doutora Yara Gomes, já teve várias vezes aqui no podcast, inclusive eu Sim. estou intimando ela para vir aqui mais uma vez, espero que ela tenha um tempo aí na agenda. Quando ela voltar, eu quero participar, hein? Temos projetos aí de falar um pouco de esporte. Falar um pouco de esporte, porque temos um corintiano aqui e ela é palmeirense. E eu queria saber, a doutora Yara, ela curte as mesmas músicas que você ou ela tem um gosto dela? Eu vi que ela gosta um pouco ali de MPB, tá ligado ali, né, nessas raízes, como que é? Ela curte também? Curti exatamente o mesmo tipo de música que eu não. Ela curte um pouco de MPB, ela é bem eclética. Né? Ela transita ali entre MPB, pagode, que são os estilos de música que ela escuta mais. Vem um pouquinho pro rock, mas aí já vai ali nos anos 2000 do rock brasileiro. Que é algo mais leve. Acho que o mais pesado que minha mãe escuta é Charlie Brown, provavelmente. Então, inclusive, experiência recente. Se isso aqui vai sair depois do show ou não, mas... Ela tá pra ir num show de death metal com o meu padrasto, que é um estilo já um pouco mais pesado, porque ela costuma de ouvir. Eu quero muito ver a cara de Dona Yara saindo de um show desse. Porque ela é muito sensível, ela tem a audição muito sensível. E ela vai estar num show que pra ela é barulhento, pra mim, ali, mas o que eu tô acostumado a ouvir. O Renan, tadinho, sofre na minha mão às vezes que ele tá aqui no estúdio, minha sala é aqui atrás e eu ouvindo música o dia inteiro. Mas é bom porque a gente consegue, através da música, tipo, desestressar, consegue até trabalhar melhor. Por exemplo, Sim. tem dias que eu tô aqui, tipo, eu coloco a música para tocar e você vai relaxando, você literalmente vai mantendo ali o fluxo, o né? fluxo. Exatamente. Quando a gente fala dos gostos musicais, você acha que puxou um pouco ali do seu pai ou da sua mãe, essa questão dos gostos? Ou, tipo, surgiu assim pra você? Tem bastante influência tanto dos meus pais quanto do meu tio. Né? Meu tio é baterista, tava numa banda até recentemente. Ele saiu da banda por questões dele, conflito de agenda, assim. Então ele não queria atrapalhar a banda porque são meninos que ele tem amizade, são queridos dele. E ele não queria atrapalhar, sabe? E ele pediu pra se desligar, mas vem um pouco dessas três frentes, né? Minha mãe curte esse rock mais brasileiro, que é onde eu puxo Charlie Brown, Pitty, NX Zero, Fresno, Glória. Vou trazendo bastante banda brasileira pro meu jeito de tocar, meu jeito de escrever. Também eu escrevo em português. Me arrisco um pouquinho em escrever em inglês, mas escrever em inglês é mais complicado. Meu tio, a questão da bateria, o ritmo vem dele, apesar de eu tocar guitarra. Né? Essa questão rítmica vem dele. Meu pai já do rock mais pesado de fora. Né? System of a Down, Slipknot, Linkin Park, o próprio Linkin Park, Metallica, vem dele, dessa parte. Guns N' Roses, inclusive, eu ouvi com ele. Né? Quando eu lembrei, nossa, essa música eu vi em tal clipe, foi ouvindo November Rain com ele, mas eu tinha visto November Rain em casa com meu tio, o clipe em si, e não tinha ligado uma coisa com a outra. Vem um pouquinho das três frentes, mas o que eu gosto mesmo hoje, né, o que define meu gosto musical hoje, eu descobri sozinho. Ali, depois desse empurrão, né, eu fui caminhando. E aí, se eu começar a falar o nome de banda aqui, se vocês quiserem pesquisar, quem não curte, sinto muito, mas vai à lista e é pesado. Vai ficando mais pesado. Toda vez que eu converso com a sua mãe, é nítido no olhar dela, no rosto dela, a alegria e a paixão que ela fala quando comenta sobre você. O que a Dona Yara representa para você na sua vida? Tá, vamos longe. Mãe, pula essa parte. Se você não tiver com o Leonardo em casa, pula essa parte.
né? Meu padrasto. Senão ela chora. Conheço a criança. Mas, cara, por tudo que minha mãe passou, assim, gravidez na adolescência, e ela não ter parado, sabe? Que eu vejo muita. Eu tenho uma amiga na faculdade que trancou a faculdade depois que descobriu que tava grávida, minha mãe não. Ela seguiu em frente, assim. Minha mãe é doutora em Direito aos 30 anos de idade, né? Ela concluiu o doutorado quando fez 30. Então, hoje já tá aí 2 anos já como doutora, já encaminhando ali um pós-doc. Ela tem vontade, mas tá segurando um pouco os estudos para ela também se ajeitar, que ela passou a vida inteira estudando sem parar. Ela estudou sem parar e ainda estudou sem parar e ainda criou você, né? Sim, sendo ela... mãe, né? Mas assim, até pela lógica, né? É difícil falar que uma criança, né? Minha mãe me teve aos 12, então é difícil falar que uma criança consegue ser mãe de alguém. Ela passou a ser minha mãe mesmo depois da faculdade, ali, depois dos 18, que ela foi aprendendo ao longo dos anos o que estava acontecendo. Porque até então foi um baque, um susto, né? Mas ela e minha avó, assim, ambas são exemplos que eu tenho pra minha vida, assim, como resiliência. Minha avó, com tudo que passou na separação dos meus avós, em me criar e ter que sustentar a casa ali, na época ganhando bem pouco, né? Então, são exemplos que eu tenho de resiliência, assim. Minha mãe que não parou de estudar a vida inteira, ela seguiu em frente. Claro, hoje ela sofre um pouco com a cobrança disso, né? O tempo não perdoa, mas são sofrimentos que se resolvem, sabe? São coisas que ela vem desenvolvendo ao longo da vida porque, querendo ou não, filho, escola, faculdade, trabalho, você vai estressando demais, estressando e uma hora explode, né? Mas são esses exemplos, assim. E minha mãe em específico, fora a resiliência dela não ter largado, dela não ter desistido, dela ter continuado e batalhando até hoje, continua até hoje, é o exemplo de orgulho. Tipo, de olhar pra frente assim e falar, tá, eu consegui construir a minha vida, apesar dos pesares. Apesar do preconceito, estigma, não só pela mãe da adolescência, mas, porra, mulher, cabelo cacheado, minha mãe se declara negra, eu me declaro negro, né? Apesar de ser um pouco mais café com leite do que ela. Então tem todo esse preconceito, né? Que ela sofreu em vários lugares. E vim hoje já calando a boca de muita gente. De falar, ó, eu tô aqui. Eu sei fazer. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso ela passou, ainda passa um pouquinho, dependendo de onde entra, mas estamos falando do Brasil, né? Um beijo, doutora Yara. Sou muito seu fã e quero você aqui novamente. Vou fazer uma pausinha rapidinho que o doutor Eldio quer falar comigo. Eu vi que ele ligou. Segundos iniciais e começar a uso a partir do olá. O objetivo então é: Renan, prepara o material aí para me mostrar e recorta o vídeo, coloca a RC, né? É o de novo, Cremes 4681, RQ, acho que é 30, 30, está diferença, ou 311, o RQ, o telefone 11, 998. Oi, doutor, tudo bem? Recebi aqui os vídeos, os materiais e a gente vai começar já a trabalhar nele, tá? Até mais ou menos meio-dia e meio já tá no ar, tá? Vamos continuar. Cara, você falou da sua paixão pela música, você toca guitarra, tem a banda. Sim. Tá estudando audiovisual. O que te levou a escolher o audiovisual? Foi um processo, né? Eu não posso dizer que foi uma coisa em específico. O pontapé inicial foram os clipes. Queria estar nos clipes, fazer o clipe de alguma maneira, né? Mas eu fui descobrindo ao longo dos anos o cinema, a TV. Eu sou um completo apaixonado pelo cinema, principalmente os geeks, né? Marvel, DC a gente fica quieto, mas Marvel em específico, né? Eu amo essa cultura pop, assim, tanto do cinema quanto dos clipes, de séries. Eu me vejo muito nisso, sabe? Eu gosto muito disso. E o esporte. Ah, você falou mesmo, você gosta do você é corintiano, né? Sim. Você assiste todos os jogos, tenta ir em todos os jogos, como que maioria, é a sua agenda em relação eu tô tentando ir no estádio há 4 jogos já, fez mais de um ano que eu não vou na arena.
Então eu tô tentando aí há um bom tempo. Eu não quero falar muito do Corinthians, porque foi eliminado da Copa do Brasil recentemente, mas E como a gente que perdeu pra CBF, como né? que a sua mãe reage com você? Ela zoa você? Como que faz? Ou ela fica mais Cara, na dela, em assim? casa é bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Em casa somos 2 e 2. A minha mãe e minha avó palmeirense, eu e meu tio corintiano. A gente, claro, tem a brincadeira, tem a zoação, tem a rivalidade, mas a gente não perde a mão. A gente sabe a hora de falar sério, a gente sabe a hora de zoar. Quando a gente vai comentar sobre futebol e tal, a gente tava comentando sobre o esporte, né? Principalmente eu e minha mãe em casa, que a gente passa mais tempo falando disso, é sobre o esporte. Não sobre um time ou outro, não sobre um campeonato ou outro, um título ou outro. A gente brinca sobre, mas o foco, quando a gente tá conversando sério, assim, sempre tá, o que a gente pode fazer para melhorar o futebol? O que está acontecendo recentemente, por exemplo, na CBF, quem tem acompanhado aí a CPI do apito, todas essas polêmicas recentes em torno do futebol, envolvendo o próprio Corinthians, teve uma agora, né, que a CBF desconsiderou o próprio regulamento para favorecer um time, curiosamente os 2 finalistas da Copa do Brasil, mas enfim, essas coisas, sabe? Mas claro, tem a zoação ali, não deixa de ter. E também foi um caminho para o audiovisual. Assistir os jogos pela TV, o jornalismo esportivo, eu no meu horário de almoço, tô sempre ouvindo o setorismo do Corinthians, assim, tudo isso envolve um globo de audiovisual que me apaixona muito. Então, eu vou indo nesse caminho, sabe? E como administrar tantos gostos? Porque você fala do audiovisual, do cinema, música, você fala da música, você fala do esporte. Geralmente as pessoas ou tem um ou tem outro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música. Mas também tenho as minhas outras vertentes ali. Mas sou muito, muito apaixonado por música. Você tem uma preferência ali? É nítido, eu consigo observar isso em você, que seja música. Sim. Mas e você? A música realmente? Cara, se for pra elencar assim, um pódio, é música, audiovisual e esporte. Como diria, eu vou parafrasear aqui sem citar nomes, porque eu não lembro quem foi ao certo que disse essa frase, mas, se eu não me engano, foi Milton Leite. Futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Então, minha mãe cita isso em um podcast que ela veio, eu vou confirmar com ela depois. Mas, dentre tudo, o esporte é antes de mais nada, um lazer. Né? Óbvio, existem pessoas, milhares de pessoas que têm isso como profissão, né? De alguma maneira, seja jogando, seja atuando em CT e por aí vai. Mas antes de mais nada, um lazer, né? A música também. Mas, entre os 3, a música é meu favorito, assim. Por ser a minha terapia, né? O audiovisual eu tenho como ambos. Como lazer, como terapia e como trabalho. Né? Eu tô aqui, querendo ou não, com audiovisual, mas eu tenho esse triângulo em uma área, mas a música em específico é minha terapia, onde eu consigo me desligar mais, sabe? Só que, perguntando sobre gerenciamento, eu não consigo atrelar muito. Então, quem lembra, né? A pessoa que quando faz um hat-trick, quando marca 3 gols no mesmo jogo, pede música no Fantástico. Então são meios de interligar uma coisa ou outra, porque a pessoa fez ali 3 gols no futebol, pediu uma música no Fantástico, que é da comunicação. Então é um triângulo, sabe? Tem essas formas de atrelar. Quem conhece, quem acompanha a Red Bull, a marca Red Bull, tem os seus times de futebol e esporte pelo mundo, mas tem os seus próprios campeonatos. Né? Tem o campeonato de karatê, o Free Kick Challenge, tem de street dance agora. Então tem muitos campeonatos organizados pela Red Bull, que se você assistir os resumos desses campeonatos, os melhores momentos, é sempre uma música de fundo. E tudo o que acontece em tela é sincronizado com a batida da música. Então tá ali o esporte, o audiovisual e a música. Tem esse meio de gerenciar, sabe? E eu tento seguir muito esse caminho de aplicar a música em alguma coisa ou aplicar a atividade física em alguma coisa. Legal. Quando a gente fala dessa questão do audiovisual, você gosta mais de uma área, do próprio áudio, do vídeo, da fotografia ali em si?
você tem roteiro também na faculdade, não tem? Tenho, Ou a parte de roteiro, tenho. como que é? Qual que é o seu Cara, favorito? a parte que eu menos gosto é roteiro, pra falar a Sério? verdade. E arte, você, tipo, não... Eu gosto, assim, eu não sou bom de desenho. Eu me viro no desenho ali, se for pixel art é mais fácil pra mim, mas o que eu gosto mesmo, assim, dentro de audiovisual, dentro da comunicação, é toda a parte que envolve o bruto final do próprio podcast. Fotografia, iluminação, áudio, captação e edição, né? Não são todos os podcasts que são ao vivo, então eu gosto muito dessa parte, em específico a edição, que é onde eu consigo expressar ali melhor o meu lado criativo, que às vezes eu consigo controlar, às vezes sai umas ideias meio torta, mas é onde eu gosto, sabe? Esse combo de coisas assim. Tem coisas que eu gosto menos, mas não deixo de fazer. Se eu precisar escrever um roteiro, eu sei. Tá? Eu sei escrever roteiro e tal, então é só em caso de precisar. Se eu puder evitar, eu não faço porque eu não gosto muito. Eu acho um pouco maçante. Toda a parte de documentação ali, Sério? eu acho muito Mas maçante. você, tipo, não tem ideias, assim? Porque, por exemplo, às vezes eu tô na aula, o professor tá explicando um negócio e a minha mente tá viajando. Que eu, por exemplo, tem o Evil, que é meu professor de roteiro. Ele fala, assim, umas coisas, traz uns insights pra gente, que na hora que ele tá falando ou lendo algum documento, a minha cabeça já tá processando mil e umas coisas. E é muito estranho, porque quando eu tô fazendo edição, eu também tenho esse olhar, entendeu? Então, eu acho, tipo, aqui eu acho que a gente poderia usar isso, mas isso daqui, às vezes sai um pouco até do roteiro. Sim. E as pessoas pensam que, tipo, editar é simplesmente você chegar lá, tipo, seguir o que a sua cabeça manda, só que não é assim. Não. Tem todo um processo, tem a pessoa que fez lá a decupagem, tudo. Então tem tudo isso, não é simplesmente você chegar, gravar sem roteiro, sem nada. Sim. Então tem tudo um processo ali. Você gosta de clipes musicais, é claro, você falou da MTV. Tem algum clipe seu que tipo, você acha que é favorito? Que é O meu favorito? Depende muito. Eu tenho um favorito da vida e eu tenho os de momentos. Da vida, qual que é? Da vida é do clipe de In The End do Linkin Park. Né? Legal. E eu coloco ali empatado em primeiro lugar, porque são as minhas duas bandas favoritas. O clipe de Duality do Slipknot, que é uma música já mais pesada, mas são dois clipes que eu gosto. São os clipes das músicas que meio que mudaram a minha vida, assim. Então, gosto muito desses dois clipes. Agora, de momento, depende do que estiver saindo, sabe? Recentemente saiu, pra quem conhece, né, da internet, o Lucas Inutilismo, ele tem o projeto musical agora dele de carreira solo, que ele tá seguindo com mais afinco. Então, os clipes das músicas dele eu gosto bastante. Né, saíram 4 singles com 4 clipes. São clipes muito bons. São recentes, eu gosto bastante. O mais atual que eu vi é clipe que uma amiga minha dirigiu, inclusive vou indicar aqui, banda Lieco, tá no Spotify. Uma banda muito boa da Moca, de pop punk, pra quem curte ali. Eu considero pop punk, né, mas tem um pouquinho do punk ali, mas não deixa de ser melódico. Que é o clipe de uma música que chama Dessa Vez, dessa banda, uma amiga minha dirigiu. Que, cara, é simples, sabe? Não é muito espalhafatoso nem nada, mas você pega as nuances do clipe. Eu acho pra mim um clipe muito bom de música é o clipe que entrega a letra com essas nuances, sabe? E pra quem curte cinema, pra quem é cinéfilo, nesse clipe tem uma referência muito forte a Forrest Gump, muito forte, sabe? Inclusive acabei de entregar um spoiler, desculpa, Sheila, mas cara, assistam esse clipe tá muito bom. E não é só porque ela é minha amiga da faculdade, não, porque o clipe realmente tá muito, muito bom, sério. Nenhum top 3, assim, rock tá no topo, mas quais são os outros dois estilos musicais, assim, que vêm depois? Tá, vou condensar o rock numa coisa só, em primeiro lugar, né, porque tem subgêneros, mas rock em uma coisa só. Em segundo, rap. Legal. Em terceiro, MPB. Já que você não citou nenhum desses que eu vou perguntar pra você, eu preciso que você escolha, eu vou te dar 2 opções, eu preciso que você escolha dessas 2 opções qual que você escolheria, não qual que é o seu favorito. Tá. Mas vamos lá. Sertanejo e pagode, você tem que escolher um dos dois. Ai, pagode. Pagode? Pagode. Porque eu convivo mais com o pagode em casa. Né, minha mãe puxa mais pro samba, mas, enfim, tá ali. É o que eu escuto com mais frequência em casa. Apesar, né, do sertanejo ter o hino do Brasil, que até quem é metaleiro sabe que tem evidências. Evidências. Que
convenhamos, é o hino brasileiro, mas se for pra escolher, assim, pagode. Que é o que eu convivo mais em casa, sabe? Legal. Tenho mais costume. E qual que é o seu filme favorito? Filme favorito? Esse é difícil. Esse é muito difícil. Nossa, se for pra elencar um primeiro lugar, assim, eu acho que eu vou mudar de ideia a cada 5 minutos, mas vou chutar o primeiro que vem na cabeça. Vingadores do Ultimato. Sério? Vingadores do Ultimato. Não só pela construção narrativa, né, mas pelo final. Eu gosto muito do personagem Homem de Ferro. E a construção desse personagem, o arco desse personagem, assim, ele fecha de um jeito que, cara, eu no cinema, eu e minha mãe foi na pré-estreia ver esse filme, a gente chorou horrores. Uma amiga da minha mãe de Minas, inclusive, saiu do cinema zoando a gente, tipo, porra, é só um personagem, vocês estão chorando. Cara, não é só um personagem. Pra quem gosta, quem acompanhou todos os 10 primeiros anos da Marvel, sabe que o Homem de Ferro é muito mais que um personagem. E não só o Homem de Ferro, mas quem de fato entende o cinema como algo para além do que está sendo contado, para além da história, seja ficção, seja romance, comédia e por aí vai, você percebe que ali tem mais do que só uma ficção, sabe? Mais do que só um personagem. Tem um pouco de humanidade, tem a crítica ali. Pô, vamos pegar o próprio Homem de Ferro. O cara sofre de transtorno de ansiedade, né? Quando que você imaginar, nossa, um super-herói bilionário igual ele, um dos homens mais inteligentes do mundo, teria transtorno de pânico e ansiedade? Você sente a humanidade ali, você percebe isso. E ele passa muito bem isso em tela. Tipo, é possível continuar, é possível viver com isso e enfrentar o que te causa esses gatilhos, né? O que te engatilha para ter uma crise de ansiedade, o que te causa pânico, você consegue lidar com isso. Entendi. Cara, deixa eu te perguntar, você falou da banda lá do Linkin Park, do Slipknot. Entre os dois, quem que é seu favorito? E do... É Linkin Park, né, que você vai no show agora? É. Dos dois, qual que você escolhe? Slipknot. Ainda é difícil. É bem difícil Você gosta elencar de uma System of das a Down? Sim, gosto bastante. Eu gosto, que eu lembro do meu irmão que estava muito em casa. Eu gosto bastante, inclusive tem que citar uma curiosidade aqui. O System é uma banda que, apesar de ainda verem por aí, eles não fazem mais show fora dos Estados Unidos. Eles fazem 1 ou 2 shows por ano para lembrar que as pessoas existem, mas as pessoas, os membros em si, têm projetos paralelos muito bons. E eu tô curioso para saber, eu não sei se você ficou sabendo disso, mas o MC Lan vai lançar um disco agora e terão 2 músicas com participação de membros do System. Caramba. Eu achei muito aleatório, mas eu fiquei curioso. Você pega um MC brasileiro que ficou conhecido por Proibidão, né? Lançar música com o vocalista e o baixista do System. Eu falei, cara, que aleatório, mas eu tô curioso pra ver. Porque às vezes essa junção, dependendo de como for produzida, fica Sim. uma coisa boa. E até mesmo para quebrar, tipo, esse estigma de que... dessa marginalização do funk, entendeu? Eu vou citar de exemplo o próprio Lucas Inutilismo que eu falei anteriormente. Ele se mostra pro mundo como músico, para além do youtuber de vlog e tal, quando ele começa um projeto dele chamado Minha Playlist de Funk. Hoje em dia ele parou, ele rodava o Brasil inteiro com esse show, eu fui em um e eu nunca imaginei que eu gostava de um show de funk, mas ele rodava o Brasil com isso. E ele pega funks atuais, em alta, e funks das antigas, dos clássicos, tipo Bonde do Tigrão e por aí vai, e transforma em rock. Ele mantém a letra, mantém aquela batida clássica do funk ali, mas coloca um rock em cima, coloca um metal em cima, o peso, e já começou aí. Foi nessa leva, creio eu, que seja influência, né? Não sei. Mas vai nesse caminho, do que eu imagino que seja o que o Lan queira fazer, por exemplo, sabe? E é bem interessante, assim, bem interessante. Tem no YouTube, pra quem quiser ver, no canal próprio Lucas Inutilismo. Você consegue achar esse projeto. É bem interessante, bem interessante. E ele, na carreira solo dele agora, autoral mesmo, ele tem uma música que chama Volátil. Como que é o nome? Peraí, deixa eu ter... Lucas Inutilismo. Eu acho que eu sei. Se você pesquisar no Spotify, tá como LVCAS. LVCAS. Ah, é ele mesmo. Ele... E agora na carreira solo, na carreira autoral dele, né, como músico, também rock pesado, né, também heavy metal, ele tem uma música que chama Volátil, que começa com um funk ali, com a batidinha de funk, e ela encaminha pro peso. Eu acho que eu vi ele no Rango Brabo com o Defante. O Elefante. Ele já foi algumas vezes.
Ele e o Júlio Cocelo são figurinhas carimbadas no Podpah. Assim. Estão lá sempre. Legal. Cara, quem é uma pessoa que te inspira? Fala assim, ó, tirando família, tirando mãe, pai, vó, tem alguém que te inspira e fala, putz, essa pessoa é... Num geral ou por área? No geral, no geralzão. Assim. Num geralzão? Cara... No geralzão é muito difícil escolher uma pessoa... Muito difícil pensar uma pessoa em específico. Mas sei lá, eu colocaria o Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, o que morreu em 2017. Ele, por tudo que ele passa, né? Claro, são coisas completamente diferentes, são vivências completamente diferentes, mas ele, por ter os problemas que ele teve na infância e virar um dos maiores vocalistas de todos os tempos, de uma das minhas bandas favoritas, aliás, ele me inspira muito, assim, não só pelo que ele construiu e pelo que ele enfrentou a vida dele inteira, que infelizmente ele perdeu essa batalha, mas ele inspirou muita gente a não fazer o que ele fez, sabe? A não seguir o caminho do suicídio ali. Ele também comunicava muita coisa para além disso, né? Tem uma galera que não conhece, que às vezes fala até de maneira errônea, que ele fingia que ele era feliz, que a morte dele foi forjada, que foi alguma queima de arquivo porque ele sabia demais. Cara, não. Quem conhece o Chester, quem acompanhou a banda com ele, quem acompanhou ele era totalmente apartidário, ele não se envolvia com política, nada. Ele nunca voltou nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Ele era antipolítica, assim, por assim dizer, né? Ele não gostava, de verdade, ele não gostava. Ele já tinha problemas demais para lidar e ficar se metendo na política sendo uma pessoa pública, né? Ele conseguia mascarar muito bem, né? Não é mascarar, mas ele conseguia não transparecer o quadro depressivo, porque toda vez que ele aparecia, ele estava fazendo o que ele gostava. Tava no palco cantando ou compondo. Então tem os vídeos dele sorrindo, as fotos dele sorrindo, ele nos clipes. Os clipes do Linkin Park são todos muito bons. O The In The End e o The Crawling são os que mais transparecem um pouco do Chester pessoa, né? Então, muito nele que eu me inspiro, assim, no contexto geral, de comunicar alguma coisa positiva, apesar dos meus problemas, de não transparecer isso pro que eu gosto, sabe? De não deixar isso afetar o que me faz bem. Entendi. Cara, quando a gente fala, você falou da sua paixão por audiovisual, por música, você falou da banda, como você consegue conciliar tudo isso? E pra gente finalizar, qual que é o conselho que você dá para as pessoas para elas não desistirem dos sonhos, mesmo que seja algo que seja muito maçante, muito difícil? Não falo difícil, que nem a minha professora falou para mim, a Luciana, mas a gente tem que tirar essa palavra difícil e colocar... esqueci a palavra. Desafiador. Desafiador. Isso. Bom, conciliar tudo é complicadinho. Eu tô uns bons meses aí tentando dormir mais 5 horas por noite, mas, cara, gostando. Eu entendo que são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter a sorte que eu tive, por exemplo, de ter algum contato, obrigado mãe, de te encaminhar para você começar a trabalhar com o que você gosta, por exemplo, nessa virada do ensino médio para a faculdade. De você já entrar na tua área, sabe? Mas, cara, é gostar. Se você tá trabalhando, se você faz alguma coisa, seja trabalho ou fora, que você não goste, não encare aquilo como um problema, como um obstáculo, como um peso. Encare aquilo como combustível. Eu falo isso muito até pra minha namorada, que tá passando por essa transição agora, mas tudo que vai aparecer agora de problema não vai ser nada comparado ao que vai vir lá na frente de recompensa. Então é combustível. Eu, por exemplo, tenho a banda, tô tentando voltar a treinar, eu gosto muito de esporte, então tô tentando voltar a treinar pra eu voltar a ter essa mobilidade, mas faculdade, aqui, são coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de estar nesses meios, então o gostar já ajuda, mas o conciliar estabeleça uma rotina. Eu, por exemplo, não consigo encaixar na minha rotina de semana um treino. Um treino mais pesado, mas de semana eu tô sempre andando ali de casa até o treino, já considero isso um exercíciozinho a mais, então por mais que não seja necessário, eu me forço a andar um pouco mais rápido, com certo ritmo, pra
simular um treino. Por exemplo, vir pra cá, pra eu encaixar isso de alguma forma na minha rotina. A música, né? Eu tô sempre de fone ou aqui ouvindo música na caixa de som do estúdio, então sempre não deixando de acompanhar. E nos tempos livres estou sempre escrevendo, sempre compondo. Mas eu coloco a música na minha rotina nos momentos de pausa. Almoço, trajeto, trabalho, casa, faculdade. Compor alguma coisa ou estudar alguma coisa de música. Às vezes à noite em casa, quando eu chego da faculdade, ou nos dias que eu tô em casa, né, de terça e quarta, nesse período de faculdade, no segundo semestre de 2024. Tentar encaixar. Tipo, é criar uma rotina mesmo. Ter uma tabelinha ali com o que você vai fazer ao longo do dia. E ir se acostumando com aquilo. E vai ficar mais fácil. Naturalmente vai ficando mais fácil. Quando você já começando a entender alguns macetes de alguma coisa que pode facilitar, por exemplo, na edição de algum vídeo, você pega esse ritmo de edição, esses macetezinhos que vão ajudar a acelerar o processo e não perder qualidade, vai ajudando a você equilibrar, você não se desgastar tanto em uma coisa só. Nem sempre vai dar pra fazer tudo. Às vezes você vai estar muito cansado, ou o dia vai ser muito corrido, nem sempre vai dar pra fazer tudo, mas não se cobre. Quando não der pra fazer tudo, não desmereça o resto do dia inteiro. Fala, tá, fiz até onde deu, vai acumular para um outro dia, mas vamos lá. Dia que segue, vida que segue e tentar. E não abaixar a cabeça. Né? Como eu falei da minha mãe, a resiliência. Não abaixar a cabeça. Pra nada. É isso aí, gente. Cá, muito obrigado pela presença. Valeu, a gente vai conversar mais vezes. Tem pessoas que o Kaique vai trazer aqui. Que talvez eu apareça. Exatamente. Na verdade, essa entrevista quem vai fazer é ele. Mas eu também vou ter minhas participações ali, porque a pessoa é muito legal, eu gosto muito dessa pessoa. Cá, mais uma vez, muito obrigado. Doutora Yara, gostaria de te agradecer pela indicação, porque, para quem não sabe, a doutora Yara indicou o Kaique para trabalhar aqui com a gente. Numa época que estava muito trabalho ocorrendo e eu precisava de ajuda. Sim. Então, eu confiei no seu trabalho. Eu queria falar que você é um excelente profissional, tá? E aposto muito, muito, muito em você. Todo sucesso, viu? Obrigado. E a gente fica por aqui. Em breve temos mais aí conteúdos. Segue a gente lá no Instagram, @Vida Mental. No YouTube, canal Vida Mental. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí, gente. E sigam o podcast também. @Podcast Mental. E quer dar um spoiler do possível convidado que eu vou entrevistar? Ou... o que a gente pode falar? Fala aí o que a gente pode... Acho que o principal, né? Ele foi professor dessas duas pessoas que aqui estão. Então, exatamente. Já deu spoiler que ele é professor, né? Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.